Texto sagrado, nós estamos no meio de uma série de mensagens, eu acredito vai até o final deste mês, de nome liberdade. Liberdade e as suas implicações, os seus desdobramentos. E liberdade é algo maravilhoso, é algo fantástico, é prazeroso, é bíblico. A gente olha para o Antigo Testamento e vê o povo de Deus, o povo escravo, um povo preso, um povo que só sabia amassar barro para fazer tijolos debaixo do chicote, debaixo da judiação e da escravidão. E a mensagem através de Moisés era: deixa ir o meu povo para que me sirva, para que me adorem, para que sacrifiquem a mim. O escravo não pode adorar a Deus. E a liberdade assim ela é fantástica, porque é uma prerrogativa do verdadeiro adorador. Nós não adoramos porque temos que adorar. Deus está com um chicote na mão, vai, canta, ora, ajoelha. Isso não é liberdade. Nós adoramos porque queremos, porque temos prazer na presença do Senhor, porque amamos estar com Deus, queremos congregar, queremos orar. E eu quero lembrar você, na semana passada eu liberei essa frase aqui, dizendo que Deus não quer apenas que você ore, Deus quer que você queira orar. Deus não quer apenas que você congregue, Deus quer que você queira congregar, que você queira adorar, que você queira cantar, que você queira ler a Bíblia. Enfim, é o nosso prazer nele, é o nosso prazer em Deus. E aí nós começamos a nossa introdução com 2 versículos, e eu quero sempre, durante este mês, começar lendo esses 2 textos para inculcar no nosso coração. Eles estão aí no telão. O primeiro é o de João 8,36, que diz, vamos comigo em voz alta, igreja: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o segundo texto: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. São textos fantásticos. Existem muitos outros textos na Bíblia que falam sobre liberdade, mas eu gostaria de construir, não é só a mensagem de hoje. Eu quero inclusive lembrá-los, vocês estão aqui e principalmente o pessoal que está em casa. Quem sabe você está assistindo essa primeira mensagem, seja gravada, seja ao vivo, mas essa é a segunda mensagem de uma série de 4 ou 5 mensagens. Nós vamos até o final do mês. Então, para mim é importante frisar isso, porque só uma você corre o risco de entender de forma desequilibrada o que é liberdade cristã. Semana passada nós começamos a falar um pouco sobre liberdade, mas isso se completa ao longo dos outros domingos, de outras mensagens, que, repito mais uma vez, precisam ser ouvidas. Todas, para que você tire uma conclusão mais acertada. É por isso que eu tenho um receio. Hoje a internet, e ela, além de você ficar só com uma mensagem, as pessoas não têm hoje muito tempo e paciência para ouvir mensagens longas, né? Tem gente que tem dificuldade com isso, e para piorar ainda tem os cortes, né? Os cortes. Aí você pega e faz um corte de uma frase, aí você tira aquilo de todo um contexto maior. E aí, querido, você faz o que você quiser com aquilo. E esse, inclusive, é o problema das heresias. O que é uma heresia? É um veneno que não parece veneno. Mas ninguém tomaria um veneno se tivesse dentro de uma garrafa com a caveira escrito veneno. Não, normalmente ele vem misturado num leite, um pouquinho ali. Então tem cara de suco, tem cara de leite, tem gosto, tem cheiro, parece que é, e você toma e morre. Então é assim que uma heresia nasce. O que é uma heresia? É uma distorção da verdade, que acontece desde Gênesis. Olha como é que a serpente aborda Eva. Como é que Deus disse mesmo?
Deus disse que se a gente comer desse fruto nós vamos morrer, não pode nem tocar. Assim, esse Deus, hein? Brincadeira, hein? Esse Deus está demais. Deus sabe que o dia que você comer desse negócio aí, desse fruto, vocês vão ser como Deus, vocês vão ter os olhos abertos, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão saber de tudo. Aí ela fica interessada, tem verdade no que ela está dizendo? Tem. Só que isso é bom como parece? Não, isso foi a morte para eles. E eles eram livres. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês nessa manhã, começando com um conceito da liberdade. E eu penso que isso é importante a gente partir daqui. O que é liberdade? Bem, tem vários conceitos na internet, vários conceitos em dicionários, mas eu escolhi esse aqui que encontrei num dicionário de filosofia. E esse conceito da liberdade diz o seguinte, que em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre. Eu gosto dessa frase, é a capacidade de agir por si próprio. Você é livre para tomar as suas próprias decisões e escolhas, alvo inclusive da mensagem passada. É independência, é autonomia, é você entender que você pode tudo, mas cuidado, porque Paulo disse, tudo me é lícito, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, eu preciso entender que dentro da minha liberdade, eu tenho que fazer escolhas mais acertadas, porque senão, em nome da liberdade, eu posso me prejudicar. E na verdade, sou eu o maior prejudicado quando tomo decisões em nome da minha liberdade erradas e desalinhadas à palavra do Senhor. E eu gostaria de orar para que o Espírito Santo nos ajudasse nessa manhã, porque nós precisamos entender, ou pelo menos completar a ideia de liberdade, e a gente vai começar a colocar aqui algumas margens, porque eu enxergo a questão da liberdade e da nossa vida cristã como um rio que precisa fluir, que Deus quer inclusive que a sua vida flua. Você pode dizer amém? Flua. Mas para o rio fluir, margens precisam existir. Margens são limites, e se eles forem transpassados e o rio transbordar, nós teremos uma inundação, nós teremos uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul, nós teremos uma bagunça, nós teremos o caos. E não vale a pena, em nome de liberdade, você fazer da sua vida um caos. E é o que as pessoas às vezes fazem, porque não compreendem o que fazer com a liberdade com a qual Jesus Cristo as comprou na cruz do Calvário. Vocês estão me acompanhando? Vocês podem orar comigo, por favor, mais uma vez, sentado mesmo. Pai, nós estamos na tua casa, mais um domingo, meu Pai, pela manhã. Eu quero dizer que eu sou muito grato a Ti, porque eu tenho uma noção muito clara de que o Senhor me libertou. O Senhor nos libertou. E hoje nós somos livres. Nós somos livres, meu Pai, para tomar as nossas decisões, como vimos na semana passada. Nós somos livres para ir e vir, nós somos livres para escolher, Deus, e que presente é poder escolher. Que presente, que dádiva, meu Pai, o Senhor tem colocado diante de nós. Inclusive o Senhor mesmo diz, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vós, os vossos filhos, as vossas famílias. E é assim que nós queremos escolher, e o que nós queremos fazer com a nossa liberdade, meu Deus, é te agradar, em nome de Jesus.
Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me ajude, que o Senhor unja os corações, que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa. Eu sei que se o Senhor não falar, não vai adiantar, qualquer que seja a minha desenvoltura, não vai resolver, qualquer que seja, meu Pai, a maneira de tratar isso, a didática daquilo que vai ser ensinado. Eu preciso e clamo nessa manhã pela ajuda do Teu Espírito Santo. Eu sei que é o Senhor que convence o homem, eu sei que é o Senhor que fala o coração. Eu não posso fazer isso. Eu conto com essa graça, com essa ação poderosa do Teu Espírito no nosso meio, em nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém, amém. Diga glória a Deus. Muito bem. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1, vamos fazer uma primeira leitura do texto. E eu já peço aqui licença para que a gente leia do verso 1 até o verso 13. Então vamos ler já de cara 13 versículos, depois a gente vai procurar dar uma entendida melhor nesse texto. Começo lendo na Almeida Revista e Corrigida, mas provavelmente a gente vai fazer uma comparação com a NVT um pouco mais à frente. Gálatas 5:1 diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Aleluia! E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Pula para o verso 13 agora. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou me lembrando, irmãos, da maneira como eu fui criado. Hoje é dia dos pais, né? Meu pai, assim, foi o melhor pai do mundo. Tem pai e pai, mas meu pai foi fantástico. Os meus pais hoje estão, e eu creio nisso de todo o coração, estão com o Senhor, estão na glória, já partiram, crentes em Jesus Cristo, e partiram muito cedo. Mas depois que eu virei adulto e olhando para a minha criação, eu percebi que de fato minha mãe tinha ficado com a parte mais difícil da criação, sabe? Porque o meu pai para mim sempre foi o bom, o personagem bom de casa. Sabe, o filho quando tem que pedir alguma coisa, escolhe o mais tranquilo, não é assim não? Não sei você, mas quando eu tinha que pedir para sair, quando eu tinha que pedir para fazer alguma coisa, eu não ia na minha mãe não. Minha mãe, eu vou te falar, minha mãe é diferenciada. A minha mãe, meu irmão, tinha um sangue ungido. Diversas vezes na minha vida eu já vi o tamanco dela vindo na minha direção, voando. E eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que com minha mãe não tinha muita conversa não.
E diversas vezes, quando eu tinha que pedir alguma coisa, eu falei assim: mãe, minha mãe nada, eu vou pedir para meu pai. E o meu pai era aquela figura que eu chegava nele e disse assim: pai, eu queria fazer assim. Por mim tudo bem, vê lá com a sua mãe. Aí quando ele dizia vê lá, primeiro minha mãe já manifestava. E eu, moleque, eu não entendi. Eu disse assim: puxa vida, meu pai é tão bom, por que minha mãe é tão ruim? E aí depois que a gente fica adulto, a gente tem filho, a gente percebe que na verdade, vou falar de mim, tá? Eu entendi que a minha mãe ficou com a parte mais difícil, criar a gente. E a parte mais difícil é você dizer não. A parte mais difícil é você pôr limite no rio. E é aí que eu penso que nós cristãos às vezes não entendemos o amor de Deus. A gente escuta, somos livres, e a gente diz: cara, se Deus me ama, então por que eu não posso fazer tudo? É porque Ele te ama. Porque se você fizer tudo, você vai se autodestruir. Você não pode, em nome da liberdade, abraçar tudo que você quer, fazer tudo que der na sua cabeça. Você não pode agora, saindo da igreja, encontrar alguém dentro de um carro legal, bacana, e dizer assim: gostei do carro, dá um tapa no motorista, tira ele, joga do carro e diz: agora o carro é meu. Mas você não pode fazer. Por que eu não posso, pastor? Eu sou livre. Vai curtir sua liberdade na cadeia. Furto, agressão. Porque você não pode, em nome da sua liberdade, matar alguém. Mas eu sou livre. Mas você não pode desrespeitar um preceito legal. Acho que é o 121 do penal. 6 a 20 anos de reclusão. Por que você vai romper com uma lei? Mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Pois é, desde que você entenda que estas regras existem como proteção, inclusive para você. E eu olho para esse livro e percebo nele o espremer do amor de Deus. Eu não entendo tudo, irmãos. Eu sou pastor, eu não entendo tudo. Antigamente, quando eu comecei no ministério, eu tinha resposta para tudo, irmão. Você queria sentar comigo, não, você quer isso aqui. Aí você vai estudando, quanto mais você estuda e se aproxima de Deus, mais cauteloso você fica. Você fica, peraí, claro que existem algumas coisas que são fundamentos e não são negociáveis, mas você vai estudando a palavra de Deus e você fica muito cauteloso. Você, meu Deus, eu estou tratando com vidas. E quando nós decidimos começar essa igreja, esse lugar de novo recomeço, com a Camila, minha família, eu sou tão feliz aqui. Essa semana a gente passou por algumas igrejas, a gente estava em alguns congressos em Campinas, e aí ontem aqui também, da Convenção Batista Nacional, treinando, melhorando, aprendendo, querendo crescer, querendo progredir, porque entendemos que nós somos eternos. E eu, quando ministro, eu tenho no meu coração um temor muito grande. Muito maior ainda hoje, porque você é eterno. Caso você não saiba, você é eterno. Você mora num corpo, esse corpo vai embora. Mas a sua alma não. Ela volta a Deus, diz o texto sagrado. O Espírito volta a Deus que o deu. Então nós viveremos, existiremos eternamente, ou com Deus ou separados dele. E é o que esse texto, esse livro afirma. E eu gostaria, e a Bíblia ainda para colocar um pouco de carga ainda em cima de nós, pastores, ainda diz que nós vamos prestar contas de vocês. Eu não sei se um pastor lê isso e acha que abrir igreja é um bom negócio financeiro. Eu não sei como é que um doido vai poder abraçar um negócio desse, porque você vai olhar para Deus e Deus, tá bom, agora você vai prestar contas das pessoas que eu te dei para você cuidar. Cara, como é que isso não mexe, não balança, não faz seu coração palpitar e dizer assim: meu Deus do céu, será que eu tenho falado abobrinha? Será que eu estou levando uma turma para o lugar certo? Será que nós estamos remando para o alvo? Porque nós não podemos nos perder.
Nós não podemos nos desviar do objetivo, e o objetivo, o alvo é Cristo. Amém ou não amém? Então a responsabilidade de quem há de prestar contas é muito grande. E é por isso que, conversando uma vez com a Camila, a gente disse que nós não estamos brincando de igreja, não brincando de começar, que legal, que bacana. E eu penso que achar a igreja legal é muito pouco para alguém que morreu numa cruz por você. Ele morreu numa cruz por você, ele deu a vida por você, ele derramou o sangue por você. E o que eu acho? Eu acho muito legal, eu quero estar num lugar legal. Eu quero gostar, sabe? E achar legal. O culto tem que ser legal. E eu penso que tem que ser muito mais do que isso. E é pensando nessas margens, a fim de que a sua vida flua, a sua vida cristã, e a nossa igreja possa fluir para o lugar correto, correr como um rio de Deus, que nós precisamos nos lembrar de algumas margens. E eu quero apontar uma delas aqui essa manhã com vocês. Amém? Tá meio... Eu vou apontar mesmo assim. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema pecado, o maior inimigo da liberdade cristã. O maior inimigo da liberdade cristã, desde o jardim do Éden, é o pecado. Porque o pecado tira a liberdade e nos aprisiona. Tem gente que não consegue entender isso, mas eu gostaria que você me ouvisse com muita atenção, uma abordagem hoje. Eu peço ao Espírito Santo uma abordagem diferente, uma abordagem clara, uma abordagem leve, mas uma abordagem importante. De algo que tem tentado manter, e inclusive tem mantido algumas pessoas escravas. Escravas. Para tanto, a gente volta no texto de Gálatas capítulo 5, que começa assim. Primeiro a gente tem que ter uma ideia do que isso, Paulo está falando com quem, por quê, quando, em que contexto, o que ele quer dizer com isso. Ele começa dizendo assim, Gálatas 5:1: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Opa, somos livres. Somos livres, é verdade. E nessa liberdade que Cristo conquistou para nós, nós precisamos permanecer nela firmes. E ele vai explicar para esta igreja, aos Gálatas, ele vai dizer assim, é uma igreja, é uma carta para uma igreja, de gente crente, de gente convertida, de gente que ama Jesus, mas de gente que está equivocada na liberdade. E aí o Paulo vai dizer assim, não vos torneis... Então aqui eu já percebo que isso não é uma ação maligna do diabo, Satanás vem, pega você. Não, nós é que nos fazemos escravos, se a gente não vigiar. Então essa é uma ação que nós precisamos vigiar. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É o cara, você acha, eu acho até engraçado dizer isso, mas é o cara que sai da cadeia, bate a porta de ferro, que ele fica batendo, pá, abre, o que foi? Eu quero voltar. Por que você quer voltar? Eu gosto da cadeia, eu gosto de ser preso. Mas não faz sentido. Jesus morrer por alguém, libertar alguém, e esse alguém voltar, se tornando novamente a condição de escravo, a não ser que ele faça isso de modo inconsciente. E me parece óbvio que a igreja de Gálatas está fazendo isso, sem perceber. Então Paulo está em uma tentativa de abrir os olhos dos crentes da Galácia, dizendo, olha, esse comportamento de vocês não é um comportamento de gente livre em Cristo. É um comportamento de gente que está se fazendo novamente escravos. E que comportamento é esse? Bom, a princípio ele diz assim, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
É a mesma coisa de vocês não terem aceitado Jesus, mesma coisa de Jesus não ter nascido, mesma coisa de Jesus não ter vindo, mesma coisa de Jesus não ter morrido, mesma coisa de Jesus não ter ressuscitado. De nada vai adiantar essa história de Jesus Cristo se vocês deixarem circuncidar novamente. Primeiro, o que é circuncidar? A circuncisão é uma prática hoje de operação de fimose. Se cortava o prepúcio, a pele do órgão genital masculino. E isso foi uma lei, um pacto estipulado no Antigo Testamento entre Deus e Abraão. E todo aquele nascido de Abraão deveria ser circuncidado, e depois isso foi regulado para que isso acontecesse no 8º dia. O menino, ainda hoje judeu, nasce no 8º dia, ele é circuncidado, pelo menos em regra. Jesus Cristo, em Lucas 2, foi circuncidado. Agora, irmãos, que notícia fantástica, obrigado Jesus, porque isso na época era feito sem anestesia e com uma pedra afiada. Os irmãos podem dar glória a Deus por hoje, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pois todo homem que fazia parte do povo de Deus deveria ser circuncidado. Era um sinal de que você pertencia a Deus, fazia parte do povo de Deus, era um ritual do povo de Deus. Tudo bem até aí? Isso continua aqui no texto. E aí Paulo diz assim: gente, igreja dos Gálatas, eu não estou entendendo vocês, porque Jesus morreu por nós, e com a morte e a ressurreição de Cristo, a graça desceu, e na graça nós somos livres. Você pode dizer amém? Agora eu não estou entendendo, vocês ainda têm que cumprir todos os rituais judaicos ou judaizantes para que vocês mereçam um pedaço no céu? Ei, Jesus rasgou o véu e deu a vocês, igreja, livre acesso. Vocês são livres, e estas coisas, estes rituais e sacrifícios propostos no Antigo Testamento já não são mais necessários. Afinal de contas, o sacrifício, 2 sacrifícios foi feito. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu, o seu sangue foi derramado, e isso não se faz mais necessário. Por isso, abra um parênteses, cuidado igreja de Cristo, a igreja livre entende que, irmão, orar vestido de um éfode de linho não é mais forte do que você orar em casa de joelho, de short. Vocês estão entendendo? Isso é uma prática judaizante. Mas eu estou orando agora com um kippá. Aí eu tenho de um lado a mezuzá. Aí eu tenho um candelabro. Aí eu tenho um shofar. Aí eu tenho... Rapaz, você tem bastante coisa. Mas você é livre e não precisa de nada disso para falar com Deus. E o problema da igreja dos Gálatas é que eles estavam trazendo práticas antigas. E aí Paulo diz: olha, para vocês Jesus não adiantou morrer não, hein? Vocês entenderam o que Paulo está dizendo? Para vocês não adiantou Jesus morrer não. E vocês continuam se comportando, vivendo como se Jesus não tivesse vindo. Vocês ainda continuam se comportando como se tivessem de fazer por onde? Vocês são livres. Aí a igreja começa a ouvir isso e fica: então, amém, então somos livres. Então no verso 13 ele põe a margem. Vamos ler o 13. No 13 ele diz: porque vós, irmãos, é para crente, vocês fostes chamados à liberdade. Oh glória, é isso aí pastor, eu gosto disso aí, você que é pastor, hein? É livre mesmo, aleluia, eu sou livre. Mas ele diz: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Eita, ele vem e põe uma margem para o rio correr. Ele diz: você é livre, mas cuidado para você não fazer escolhas equivocadas em nome da liberdade, porque foi isso que tirou Adão do paraíso.
Foi isso que gerou morte em Gênesis. Porque o salário do pecado é a morte. E a segunda morte é a separação eterna de Deus. Então, pastor, eu não sou livre, pastor. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Paulo também, escrevendo aos crentes de Roma. Ele vai dizer assim, Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você pode dizer amém, aleluia. Ele não vai me dominar. Dominar é o quê? Escravizar. Porque se ele te escravizar, você não é livre. É porque você é livre que você pode dizer, eu não quero. É porque você é livre que você pode olhar para um vício e dizer, chega. É porque você é livre que algo externo não te domina, não te escraviza, a ponto de gritar para você, me põe na tua boca, e você, sim senhor, sim senhor, sim senhor, então você é escravo. Só quem é livre pode dizer, não. Só quem é livre pode escolher o que é melhor para si. E é essa liberdade que Jesus te deu. A liberdade de poder olhar para o pecado e dizer aqui não. A liberdade de, sendo um homem casado, dizer para a amante não. Dizer para uma aventura à noite, não. Eu tenho família. Eu escolho a minha família. Mas você tem que ser livre. Porque se você não for livre, se você é escravo do seu desejo, você está dominado, preso. Acha que não. A sensação do pecado é a de liberdade. Eu faço tudo, eu posso tudo. E você é o mais preso de todos. Vocês estão me acompanhando o raciocínio? Parece um paradoxo, mas eu penso que o Espírito Santo nos dê graça nessa manhã. Paulo continua no verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Pois que é graça, pastor, é graça, é graça. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Resposta: de modo nenhum. De modo nenhum. E é aqui que tem igreja se perdendo na hipergraça. O que é a hipergraça? Jesus morreu, Ele é bom, Ele te ama. Então, aquele pai bonachão, aquele pai que acha que é bom e diz, aqui não tem isso não, filho, se você quiser fazer a sua vida, você acha, mas está acabando com a vida do filho. Ele não tem limite, ele não tem frustração, ele vive num mundo encantado de Bob. Ele acha que pode ter tudo a hora que ele quiser, e a vida não é assim. Ele tem que respeitar, a minha liberdade vai até a tua. Minha liberdade não me dá o direito de acabar com você e humilhar você. Em nome de eu sou livre, eu falo o que eu quero. Se encontra gente assim até na igreja, não é que eu sou muito sincero, você é estúpido, bruto e sem educação. Não precisa só de conversão não, precisa de aula de etiqueta. Tem gente que nunca pôs os pés dentro de uma igreja, irmão, e respeita o outro, sabe, é educado, o que é meu é meu, o que é seu, respeita o seu espaço, respeita a sua opinião. E a gente tem que colocar e definir bem as coisas para entender até onde vai a nossa tal liberdade. E aí vem Paulo colocando margens.
para o rio fluir, meu irmão, para não virar bagunça, para não inundar, para não destruir você mesmo, você não virar uma bomba de autodestruição e acabar com a sua própria vida, fazendo escolhas em nome da liberdade erradas e desalinhadas que vão levar você a acabar sozinho. Num asilo, nem um filho vai querer te ver. Escolhas que te levaram para lá em nome da liberdade, não tem problema. Eu não fico só com a esposa, tem 30, e eu não estou nem aí para ninguém, eu não cuido de ninguém, eu não trato ninguém. São escolhas que estão te levando para um ambiente. E o Senhor quer nos proteger quando Ele diz, como a minha mãe dizia, não, e eu ficava com a raiva. Eu ficava com a raiva. E às vezes eu dizia assim, eu não sei se você faz parte desse nível maravilhoso de criação. Eu dizia assim, por que não, mãe? E a mãe dizia o quê? Por que não? Eu estou mandando. Não tinha explicação. Só que hoje eu não quero dizer não, porque Deus está mandando. Eu quero explicar para você. Por que não? Eu penso que essa criação é mais efetiva. Se você entender por que não pode, por que vai te fazer mal, eu penso nessa manhã nós vamos sair daqui com mais chances de compreender que o não de Deus é um derramar de graça e amor sobre a nossa vida, e cuidado de alguém que diz, filho, não vem por aqui não, filho. Isso aqui não vai dar bom, não vai dar legal, isso aqui não vai te levar para um ambiente bom. Filho, eu estou cuidando de você, é para cá, escolhe a vida. Você vai ver que amanhã isso vai respingar nos seus filhos, vai ser bênção para os seus netos, se você escolher a vida. Então eu olho para esse texto e vou ler... Eu parei aqui no verso número 15. Pecaremos porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça? A resposta é de modo nenhum. Vamos continuar. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que está escrito aqui? Você é escravo do que ou de quem você obedece. Tem gente que é escravo de um temperamento, sabia, irmãos? Tem gente que diz assim, pastor, quando ele acorda depois de 32 minutos, ele volta. O que eu fiz? O que eu disse? Eu explodi, eu nem vi. Escravo de um temperamento que não consegue controlar e dominar. Jesus morreu para que fôssemos livres. Só quem é livre pode dizer, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso, eu não vou me comportar assim. Isso é uma prerrogativa de gente livre. Você pode dizer amém? Mas vamos entender a gestação do pecado para a gente entender como é que ele nasce. E aí você possivelmente pode entender nessa manhã essa questão do pecado, talvez como nunca tenha entendido e ouvido. Vem comigo para o livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, verso 13. Primeiro eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, depois eu vou ler na NVT para a gente fazer uma comparação. Tiago 1,13 diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Essa versão tem umas palavras um pouco mais assim, difíceis, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Está aqui a gravidez do pecado. Mas para a gente entender a gravidez, vamos ler em outra versão, a NVT, você vai ver direitinho como é que nasce esse filhotinho chamado pecado. Diz assim a NVT, vamos ler a partir do 13 também: quando vocês forem tentados, não digam essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Aí vem só para falar em tentação, eu sempre diferencio, não sei se você
percebe isso ou enxerga assim. Mas a tentação, em Mateus 4, por exemplo, Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Tentação, a princípio, é uma obra maligna, é algo que Satanás usa contra a gente para nos fazer cair. Deus não, Deus ele prova, ele experimenta. Em Gênesis 22 ele provou Abraão, em João 6, já no Novo Testamento, ele pergunta para o Filipe, e aí, tem comida para todo mundo? Dizia isso para o experimentar. Deus está experimentando, Jesus está provando a fé de Filipe. Então Deus trabalha assim, experimentando a nossa fé, mas a tentação é uma prerrogativa que Satanás usa para tentar derrubar a gente. Vocês estão me acompanhando? E a gente continua então, Tiago 1,14 agora, aí diz assim: a tentação vem, não é do inferno não, gente, olha que coisa interessante, ela vem dos nossos próprios desejos. É importante essa frase entrar no nosso coração, porque às vezes a gente pensa assim: pastor, Satanás me tentou e me derrubou, e foi assim um golpe assim, sabe, um jiu-jitsu, e me jogou na lona, um cruzado. Quando eu vi, meu Deus, pequei. Isso não existe. A gente cai porque existem coisas dentro da gente que a gente quer fazer, a gente tem um desejo, a gente já existe uma vontade. E Satanás ele vai trabalhar nas áreas fracas que você tem. E todo mundo tem. Não vem com essa conversa: pastor, comigo é diferente. O último que disse foi Pedro. Estou pronto. 3 vezes e o galo cantou. Então cuidado, querido. Está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Você olha para um herói como Sansão. Satanás olha e diz: irmão, cara, aqui o problema não é dinheiro não, o problema não é corrupção não, mas mulher, problema moral. Esse cara aqui tem um ponto fraco. Vou usar o que? Satanás vai usar o seu ponto fraco. Jesus é tentado no deserto, rapaz, 40 dias, teve fome, aí Satanás apresenta o quê? Um pacote de dinheiro, vai comer dinheiro, irmão? Satanás diz: pão. O negócio é pão. O momento agora da tentação é usar a fome e dizer: toma o pão. E aí quem é livre diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca. Isso é a prerrogativa de quem é livre. Quem não é livre, como Esaú, por causa de um guisado, que adianta ser o mais velho, me dá logo essa sopa aí que eu vou encher a pança. E Jesus nos libertou. Amém ou não amém? Vocês estão me acompanhando? Mas como é que nasce a tentação? A tentação nasce fruto de algo, de um desejo que mora na gente. Eu preciso muito ser rico, eu quero muito ter muito dinheiro. Aí aparece uma oportunidade de você fazer algo ilícito, imoral e ilegal. Mas ninguém vai ficar sabendo, tá? Aí você resolve a sua vida. Você vai balançar, porque você precisa, existe um desejo, somado a uma necessidade, a uma vontade, e Satanás está querendo usar esse desejo contra você. Foi assim no Éden. Vendo a mulher que o fruto era bonito tal, e desejável. Desejável. É desejável. É o que a gente deseja, por isso a gente precisa vigiar. Amém, irmãos? E o texto diz: tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e que nos arrastam. Esses desejos, olha o processo de gestação do pecado. Esses desejos, eles dão à luz, o parto vem. Uma hora, você está grávido do desejo, alimenta o desejo. não tem nada a ver. E hoje, meu irmão, tudo que as pessoas querem, dá para ouvir pela internet. Gente dizendo, não tem nada a ver, não tem, e dizendo, vambora. E a barriga vai crescendo como uma gestante, até que tão certo como vive o Senhor, esse filho nasce. Estão me acompanhando, irmãos? Ele nasce. Aí a pessoa diz, nossa, do dia para a noite fulano caiu. Não existe isso. Você tropeça aqui,
para aterrissar aqui. Aqui todo mundo vai ver. Mas em algum momento desse processo, você precisa abortar esse parto. Você precisa dizer: chega, o que é isso? Eu sou livre para escolher dizer não. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A segunda morte é a separação eterna com Deus. Sabe, nós estamos numa igreja, amém, irmãos? Eu desejo que você seja muito abençoado, eu creio nisso, mas eu disse a vocês no início que nós somos responsáveis por almas. E a minha alegria, talvez a maior delas, é chegar. Eu não sei se vai ser assim não, tá, irmão? Mas eu gosto de pensar nessas coisas. Eu disse assim: IBN e Ribeirão Preto. Eu já venho assim: turma, vambora! Que a gente já entra fazendo a festa, dominando o céu. Eita, quase que eu vou sozinho, irmão. Olha aí. Agora você já imaginou? William, as ovelhas. 2 meses, 6. Ué, mas cadê aquela turma toda? Misericórdia. Cadê aquela turma toda? Bom, para não ficar só no que eu penso, nosso maior exemplo é Jesus Cristo, amém, igreja? O que Jesus falou sobre o pecado? Em João 8, pode deixar o verso 10 aí. Uma mulher adúltera é levada diante de Jesus. Esse é um texto muito usado, inclusive, para validar a liberdade. E como se Jesus fosse assim, um cara que não liga para o pecado. E aí a turma vai apedrejar a mulher. E aí os religiosos usam uma vida para tentar colocar Jesus contra a parede. E eles dizem, a lei de Moisés diz que é para matar na pedrada. E o que o Senhor diz? Jesus está escrevendo no chão, na terra. Eles insistem, então Jesus dá aquela frase linda: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Linda, mas não pode parar aqui. Eles começam a soltar as pedras, eles vão embora. A mulher que vem diante de Jesus devia estar tremendo, o coração sempre pela boca, ela ia morrer se Jesus não estivesse ali. E Jesus pergunta: ninguém te condenou, mulher? Ele diz: não, nem eu te condeno. Aí tem gente que para aqui. É isso aí, mulher, te condena não, volta para a gandaia. Não, o texto não termina assim não, querido. O texto termina: ei, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vigia nessa área, minha irmã. Não faça mais isso. Você está acabando com a sua vida. É um fato isolado, pastor? João 5. Há um coxo, 38 anos num tanque chamado Betesda. Irmão, tem gente aqui que não tem isso de vida. 38 anos. O homem estava enfermo, sem andar, 38 anos. Jesus aparece. Eita Jesus! Jesus vem, era aquele tanque, diz que de vez em quando um anjo descia, mexia a água, quem pulasse dentro era sarado. E aí lá vem Jesus e diz: sabendo que o homem estava nesse estado muito tempo, 38 anos. Você quer ser curado? Ninguém me mete no tanque, quando eu estou indo, pula, o pessoal corta a volta, está difícil, ninguém respeita a minha senha. E Jesus diz: é hoje, varão. O varão você não vai achar assim na Bíblia, mas está mais ou menos assim: levanta, toma a tua cama e anda. E o homem levantou, andou, aleluia, ele foi milagrosamente sarado. Você pode dizer amém? E a história não termina aí, a história termina no 14. Jesus encontra esse homem no templo, sarado agora. E aí Jesus diz assim para ele: agora você está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que pode ser pior do que ficar 38 anos sem andar, irmão? Você é louco? Louca? Isso aqui não é religião. Jesus está dizendo: para com isso, você está destruindo sua vida. Coisas ruins e piores são atraídas quando nós
erramos o alvo. Isso mexe comigo. Finalmente, em Lucas 5, para a gente terminar, esse domingo fantástico de Dia dos Pais, tão leve, tão gostoso. Lucas, você sabe que eu vim para cá dizendo, Senhor do céu, mas hoje é Dia dos Pais. Eu quero uma palavra para o pai, para dizer, pai, né, fazer um coração para o pai. Lucas 5, 22, amo demais, essa é a última história e nós vamos orar. Fala sobre um paralítico que 4 homens, vocês lembram dessa história? Levaram até diante de Jesus. Aí a casa está lotada, está cheia. Aí eles levam o homem com cama e tudo para o telhado, onde Jesus está pregando. Rapaz, esse pessoal é de fé mesmo. Eles abrem um buraco nas telhas. E eles assim, eu fico imaginando, porque eu leio a Bíblia, irmão, eu viajo, eu monto a cena, eu estou vendo eles assim, sabe, baixando a corda, vocês estão vendo, ajuda o pastor, olha eles baixando a corda, aí um gritando pro outro, assim, solta o seu, segura, vai cair, Joaquim vai cair, rapaz, segura, aí vão baixando, tem que baixar direitinho, aí eles baixam, pof, a cama, com o homem paralítico diante de Jesus, lá em cima do teto já é festa, né? Jesus nem fez nada, mas eles estão lá, por quê? Tudo que a gente pode fazer foi feito, e o que a gente pode fazer? Por alguém que não está de pé, é colocá-lo diante de Jesus em oração, é orar por ele, é clamar por ele, é pedir a Deus que o abençoe, que dê graça, que o Espírito Santo mova o coração, porque nós não mudamos ninguém, irmão, nós não mudamos ninguém, não transformamos, mas Deus muda, Deus transforma. E aí Jesus olha para esse cidadão e Jesus diz assim, homem, vendo a fé deles, homem, perdoados estão os teus pecados. Eu fico pensando no clima desse culto, sabe? Porque eu não acho que era a primeira frase que eles queriam ouvir. O cara é um paralítico, está ali. Ai, Jesus disse assim, homem, eu mesmo, se eu tivesse ali, eu disse assim, é agora. É agora, não, agora você vai ver, o homem já vai dar um pulo aqui, porque o homem é milagreiro, rapaz. Esse Cristo aí, vou te falar, eu já vi ele fazendo milagre. Ele disse, homem, e aquele clima, perdoados estão os teus pecados. Eu não sei você, eu consigo ouvir assim, Aí fica um climinha assim, os fariseus, os religiosos, falando entre os dentes. Aí no verso 22, eu penso que já dá para a gente ler. Jesus, conhecendo o pensamento desses religiosos, Jesus diz assim, o que vocês estão arrazoando no coração de vocês? O que é mais fácil? É dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta e anda? O que é mais fácil? Porque para Deus tudo é fácil. A pergunta não é o que é mais difícil. Não tem nada difícil para Deus. Para Deus tudo é fácil. Para Deus tudo se resolve. Ele pode tudo, querido. O que é mais fácil? Porque para Deus tudo é fácil. O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou mandar ele levantar e andar agora? E a turma está só olhando para Jesus. Aquele climão. Então no verso 24, ora, disse Jesus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados. Ele vira para o paralítico e diz, eu te digo, levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa. Gente, esse homem levantou diante de todos eles, pôs a cama dele nas costas, pof, e foi para casa glorificando a Deus. Quero destacar 2 coisas aqui e a gente ora. Estourei já meu tempo. 2 coisas. Primeiro, o verso 24 diz, e essa notícia é boa. A gente tem que terminar com a notícia boa. O Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Você pode ser o maior pecador de Ribeirão Preto e região. Pastor, meu caso é sério, pastor. Pois é. O sangue de Cristo te limpa e purifica de todo o pecado. Jesus tem poder para perdoar você hoje, limpar você hoje. Glória a Deus por isso. Que mensagem fantástica. A mensagem do Evangelho de Cristo.
E eu termino, a segunda coisa é essa frase que eu já andei soltando ela aqui, mas hoje eu solto de uma maneira diferente. Ela está aqui no verso ainda de número 24, e ela começa assim: ora, para que saibais. Será que a gente pode repetir essa frase? Para que saibais. Eu vou melhorar isso, traduzir. Para que vocês saibam. Para que a partir de hoje vocês não aleguem desconhecimento. Então tem muita coisa que nós ouvimos, recebemos e acontece na vida da gente, inclusive alguns milagres e bênçãos Jesus nos dá, simplesmente para que você a partir de agora tenha ciência de. Para que você saiba que. Agora olhando para mim, o que você vai fazer depois de saber é com você. Porque você é livre. Nossa, pastor, mas que liberdade. Você é livre. Jesus vira para os religiosos e diz: olha, o que eu vou fazer agora, eu vou fazer para que vocês fiquem sabendo que eu tenho poder para perdoar pecados também. E eu vou fazer e vocês vão saber que eu posso perdoar pecados. Agora, se vocês querem o perdão dos pecados de vocês, isso é com vocês. Mas vocês agora sabem que eu posso. Vocês sabem que essa oportunidade está diante de vocês. Vocês entenderam isso? Fecha os olhos sentado mesmo. Pai, obrigado pela tua palavra. Te agradecemos por ela. Eu peço, Espírito Santo, que isso continue sendo trabalhado no nosso coração, porque entendemos nessa manhã que por amor margens são estabelecidas, limites são, meu Pai, erguidos, e eles existem, meu Pai, não porque o Senhor é um Deus que nos proíbe a felicidade, a alegria, não, mas entregar-nos à nossa própria sorte, seria, meu Deus, acionar dentro de nós o modo autodestruição. Por isso, Pai, eu quero dizer que eu sou muito grato ao Senhor, por cada margem estabelecida, por cada limite imposto, por cada não do meu Pai por amor. E dizer: Pai, nesse dia então, dia dos pais, que o Senhor é o melhor Pai que eu pude encontrar. E eu entendo, Senhor, e o Senhor nos ama tanto. E porque o Senhor nos ama, o Senhor estabelece margens, a fim de que a minha vida flua como um rio deve fluir. E eu quero dizer obrigado por isso. Ore comigo e diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, purifica-me, Senhor, com teu sangue, porque eu sei que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Lava os meus, perdoa os meus, em nome de Jesus eu oro nessa manhã. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, amém.